Vamos resolver essa questão aqui, a questão elaborada pela banca Cetro, e ela fala sobre dilatação dos líquidos. Eu tive que fazer uma adaptação nessa questão, porque ela não tinha resposta, ok? Então, eu tive que fazer uma adaptação para a gente poder aproveitar e entender um pouquinho mais sobre a dilatação dos líquidos. Olha o que diz o texto. Um recipiente de vidro de 1.000 centímetros cúbicos de volume, medido a 0 graus Celsius, é preenchido completamente com um certo líquido a 0 graus Celsius. O conjunto é aquecido até 100 graus Celsius. É correto afirmar o que sobre o que aconteceu com o volume de líquido no interior do recipiente. Ele, na verdade, em todos os 4 itens, ele está querendo saber o que foi que transbordou, ok? E para a gente falar sobre o que transbordou, a gente precisa falar um pouquinho sobre dilatação aparente. Então, já vamos colocar na sua tela aqui um pequeno desenhozinho que eu fiz para a gente explicar o que é dilatação aparente. Esse líquido transbordado aí é o que a gente costuma chamar de dilatação aparente. Por quê? Porque aparece e parece, mas não é a dilatação do líquido. O que acontece? Estudar a dilatação dos sólidos é bastante tranquilo. Por quê? Porque você pega um sólido, uma barra de ferro, por exemplo, e você aquece essa barra de ferro. Você aquece e mede a dilatação. Agora, como é que você faz para aquecer um líquido? Você tem que colocar esse líquido em um recipiente. Só que quando você transfere calor para esse recipiente, o recipiente também dilata, entendeu? O recipiente também dilata. Então, dilata o líquido e dilata o recipiente. E aí eu preciso saber o que realmente é a dilatação referente apenas ao líquido e não ao recipiente. Tá? Então, é por isso que entra esse conceitozinho de dilatação aparente. Então, o que é que a gente faz? A gente pega um recipiente, ele enche até a borda do líquido que você quer estudar a dilatação dele, e aí sim, aí você pega esse recipiente aqui, que tem um determinado volume, que está completamente cheio do líquido, aí você pega esse recipiente e aproxima ele de uma fonte de calor. Fonte de calor. Nessa fonte de calor, vai fazer com que varie a temperatura. Então, você vai ter uma variação de temperatura positiva. Com a variação de temperatura, vai dilatar o recipiente e vai dilatar o líquido. O que acontece? Normalmente, os líquidos dilatam mais do que os sólidos. Então, o volume de líquido vai dilatar mais do que o volume do recipiente. Aí, uma parte desse líquido vai transbordar. Aí, essa parte que transbordar vai cair nesse outro recipiente. Aí, essa parte que transbordou é o que a gente costuma chamar de dilatação aparente. Por quê? Porque parece, mas não é. A impressão que a gente tem é que o líquido dilatou somente essa parte que extravasa, mas na verdade ela dilatou também, o líquido dilatou também, olha só, o líquido dilatou também uma quantidade exatamente igual à dilatação do recipiente. O excedente é que transbordou. E aí, esse excedente a gente chama de dilatação aparente. Então, veja, embora pareça ser complicado, ele não é. É só você entender que o que transbordou não é efetivamente a dilatação do líquido, é apenas a dilatação aparente. Mas a dilatação real, a dilatação do líquido mesmo, é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Ok? Então, o que eu digo? Eu digo o seguinte: a dilatação do volume de líquido
é igual à dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, tá? E aí, se você brincar com isso aqui, usando a formulazinha de dilatação, você vai ver, então, que a dilatação do líquido, o coeficiente de dilatação do líquido, é igual ao coeficiente de dilatação do recipiente mais o coeficiente de dilatação aparente. O que o problema está pedindo para a gente é a dilatação aparente. Então, eu tenho que utilizar o coeficiente de dilatação aparente, que é igual ao coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. E aí o problema me trouxe essas informações. Olha aqui. O único cuidado que você deve ter é que aqui ele falou de dilatação linear. Tá vendo? Dilatação linear. Então, esse valor que está aqui, você tem que multiplicar por 3, ok? Então, a dilatação aparente vai ser igual a 3 vezes a dilatação, é, 3 vezes a dilatação linear do líquido menos a dilatação linear do recipiente. Então, a dilatação aparente é igual a 3 vezes, aí vamos brincar. A dilatação linear do líquido é 1,5 vezes 10 elevado a menos 4, menos 3,0 vezes 10 elevado a menos 5. Perfeito. Para poder fazer essa subtração, a gente vai ter que dar uma corrigida lá no expoentezinho do primeiro termo, né? Pode ser do primeiro, pode ser do segundo. O que eu vou fazer aqui? 3 vezes. Vou puxar a vírgula, vai ficar 15. Eu aumentei, eu diminuo aqui, vai 10 a menos 5. Menos 3 vezes 10 a menos 5. Agora eu posso fazer a subtração, né? Então, você vai ficar com a dilatação aparente é igual 15 menos 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. Então, você vai ficar com 36 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Isso aqui é somente o coeficiente de dilatação aparente, tá? Eu fui achar. Então, isso aqui é o coeficiente de dilatação. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos calcular a dilatação propriamente dita. A dilatação aparente, que é o que dilatou, é igual ao volume inicial vezes o gama aparente vezes o delta θ. Muito bem. A dilatação aparente é igual. O volume inicial é quanto? O volume inicial é de 1.000 centímetros cúbicos, então vou colocar aqui 10 a terceira centímetros cúbicos vezes 36 vezes 10 a menos 5 vezes a temperatura, que é de 100. A temperatura é de 100. Então, é 10 ao quadrado. Então, a variação do volume aparente é igual a 36, 10 ao quadrado com 10 à terceira, 10 à quinta vezes 10 a menos 5 é 1. Então, é só isso mesmo aqui, só que esse resultado está em centímetros cúbicos, tá? Aí, isso aqui é o que a gente chama de dilatação aparente. E conforme eu já expliquei,
é a parte do líquido que extravasou, ok? Mas olha só, vamos ver se temos essa resposta. Olha, não temos, tá vendo? Do jeito que está aí, não temos. Ou você transforma, eu já vi que em centímetros cúbicos, isso aqui não pode ser resposta, tá vendo? Porque eu já achei o resultado em centímetros cúbicos. Então, isso aqui não pode ser resposta, isso aqui também não pode ser resposta. Então, eu vou transformar para metro cúbico, e se eu achar em metro cúbico, está resolvido o problema. Senão, a gente vai e transforma para litro. Vamos fazer essa transformação? O que a gente sabe? A gente sabe que aí, se você já tem gravado, bem, senão você vai pegar o meu bizu aqui, tá? Só a transformação. A gente sabe que 1 metro, ele tem quantos centímetros? Tem 10 a terceira centímetros. E 1 metro cúbico? Aí é só você elevar tudo ao cubo, né? Ao cubo, ao cubo. Então, muito bem, você vai ficar com 1 metro cúbico equivale a 10, perdão, aqui é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 10 a sexta centímetros cúbicos. Pronto. Então, 1 metro cúbico tem 10 a sexta centímetros cúbicos. Aí eu quero saber, 36 centímetros cúbicos equivale a quantos metros cúbicos? Aí você multiplica cruzado, aí você vai ficar com x vezes 10 a menos 6, 10 a sexta, né? 10 a sexta é igual a 36. X, portanto, é 36 dividido por 10 a sexta. Dividir por 10 a sexta é multiplicar por 10 a menos 6. Então, x vai ficar 36 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Aí, arrumando isso daí, escrevendo em notação científica, você vai ficar, então, com 3,6 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos, que é a resposta, tá? E foi isso que eu tive que arrumar para poder ter um gabarito. O gabarito, portanto, está aí, é letra D. Ok? Questão legal, apesar do erro que a banca cometeu de não ter resposta, com uma pequena adaptação a gente tira algum proveito, que é para poder explicar para você o significado dessa dilatação aparente aqui, ok? Muito cuidado com essa informação aqui de quando ele trata de um volume, mas ele dá dilatação linear, tá vendo? Tem sempre que multiplicar por 3 quando se tratar de volume e por 2 quando se tratar de uma área, de uma superfície. Questão resolvida. Questão gabaritada.